Bom, meus amigos, então vamos começar este encontro. É uma linda noite hoje, uma linda noite para a gente estar aqui contemplando este encontro. Então, como de costume, eu convido vocês a estarem aqui de coração aberto, com o coração calmo, com a mente calma, para que você possa usufruir deste momento com outro olhar, através de um coração calmo. Como eu disse antes, quando a gente está com a nossa mente calma, a gente entende a vida com outro olhar. Por exemplo, se a sua mente estiver agitada, talvez esse encontro não seja tão bom, né? Então, tudo depende de como está o nosso interior neste momento. Então, eu te convido a você acalmar, respirar conscientemente, né? Para ir entrando neste momento com calma, né? Alguns de vocês talvez vieram do trabalho ou teve um dia agitado aí na casa de vocês ou na rua. E agora é hora de acalmar o coração e a mente, tá? Então, como eu disse antes, o tópico de hoje é relações iluminadas. Por que relações iluminadas? A palavra iluminada, ela nada mais significa do que equilibrada, consciente, saudável. Relações saudáveis, relações conscientes. Eu acho que não exista uma pessoa no mundo que não queira ter uma relação consciente, uma relação saudável. Eu acho que todos nós, seres humanos, almejamos por relações saudáveis. Mas por mais que esse seja uma das coisas que a gente mais queira no mundo, é uma das coisas que nós menos temos, né? Quando a gente olha o mundo à nossa volta, a gente percebe o conflito dentro das famílias, dentro dos casais, dentro das empresas. É só você ali, por exemplo, andar de carro no trânsito de São Paulo, você vai ver o conflito ali na mente de tantas pessoas, né? Então, relações saudáveis, eu acredito que, além de ser algo que todos nós queiramos, deveria ser uma das coisas que a gente põe em primeiro lugar, sabe? Em primeiro lugar, relações saudáveis. Uma coisa que eu sempre comentei com a minha mãe, eu falava assim, mãe, o mundo lá fora já é muito difícil, já tem muitos conflitos fora de casa, né? Já tem muitas intrigas, dramas, julgamento, é, perigo, né? E eu falei, dentro de casa deveria ser um lugar de repouso, um lugar de descanso, né? Um lar para a gente repousar. Mas eu acredito que, como muitos de vocês também concordam, não é isso que normalmente acontece, né? Normalmente, dentro de nossos círculos familiares, normalmente ali é um lugar que a gente foge, né? Não generalizando, mas para muitas pessoas, a gente acaba achando a família fora da nossa família, né? Às vezes os nossos amigos se tornam nossa família, os nossos amigos se tornam bons familiares. Então, assim, infelizmente, o ser humano ele ainda não conseguiu encontrar essa magia das relações conscientes. Relações conscientes. E é uma coisa tão bonita quando a gente pode usufruir de relações conscientes. É uma coisa tão boa você, por exemplo, chegar no trabalho e poder compartilhar aquela união com seus colegas de trabalho, uma união consciente e iluminada. Ou poder voltar para casa depois de um dia cansativo e poder ter um momento de amor e verdade
com as pessoas da sua casa, né? Ou com o nosso parceiro amoroso, né? Nossa parceira amorosa. Quantos casais eles se sustentam mais à base de brigas do que de paz, né? Quantos casais a maior parte do tempo estão brigando e não estão contemplando a companhia um do outro. E isso é a realidade dentro de muitas casas, né? Não podemos nos enganar, né? É só a gente pesquisar e conversar, a gente vai ver que muitos casais vivem de maneira bem caótica, né? Então, assim, uma coisa que a gente tem que entender, todos nós, é que a vida ela é feita de relações. Não tem como a gente fugir de ter relações. Neste momento, por exemplo, eu estou tendo uma relação com a câmera, com o computador, e você está tendo uma relação com o seu celular ou com o seu computador. Você está tendo uma relação com a sua escuta. Você está me escutando. Você está tendo uma relação com o seu sofá, ou a sua cama, ou a sua cadeira. Ou você está aí em pé dançando, mas você está tendo uma relação. Você sempre está tendo uma relação com algo. É impossível a gente não ter uma relação com alguma coisa, né? Por exemplo, nesse momento, eu tenho uma relação aqui, por exemplo, com essas plantas, essas flores, esse microfone, essa camisa, o ar ao meu redor, o espaço ao meu redor, as minhas mãos que estão se mexendo enquanto eu falo, a minha boca, os meus olhos, tudo é uma relação. E se a gente começa a se tornar consciente disso, a gente percebe que tudo é uma relação sagrada. Tudo é uma relação sagrada. Porque se eu não trato bem essas flores, é muito capaz que eu também não vou tratar bem um ser humano ali na esquina, né? A nossa relação está interligada e a gente não pode apenas tratar bem algumas coisas e as outras não, né? Por exemplo, eu trato bem apenas meus melhores amigos, minha família, mas quem está fora do meu círculo, isso eu não me importo. Mas isso não está certo. A gente tem que almejar sustentar uma vida onde tudo que sai de nós é para o bem do próximo, né? Eu já fui uma daquelas pessoas que chegava assim num espaço e eu era a pessoa negativa, eu era a pessoa que atrapalhava o momento, né? Mas não é legal ser essa pessoa. A gente tem que ser aquela pessoa que traz paz para aquele lugar, aquele acontecimento, né? Aquele trabalho, aquele círculo de amigos, né? A gente tem que conseguir ser por exemplo, um sol que ilumina as pessoas à nossa volta e não um veneno, por exemplo, né? Essa palavra talvez pode soar um pouco forte, mas ser um veneno para as pessoas à nossa volta. E para ser um sol para os outros, para ser um sol que emana paz, que emana alegria, que emana saúde mental e física para os outros, eu tenho que ser um sol para mim. Eu tenho que ser um sol para mim. Isso é uma falha que a gente tem, nós seres humanos. A gente acha que a gente vai conseguir ter uma relação amorosa maravilhosa enquanto a gente não cuida de nós mesmos. Não tem como. Não tem como a gente tirar uma nota boa numa prova se a gente não estuda. E da mesma forma, não tem como a gente ter relações saudáveis se a gente não cuida primeiro da primeira relação. Qual que é a primeira relação que você tem? A primeira relação que você tem é com você mesmo. E essa é a relação mais importante.
Tem pessoas que dedicam a vida dela para os outros, mas esquecem delas, né? Imagino que todos nós aqui já nos doamos de maneira não saudável para parceiros amorosos e esquecemos totalmente de nós. Mas não faz sentido isso, né? A gente tem que sempre primeiro olhar para mim. Isso não é uma atitude egoísta, isso é uma atitude, muito pelo contrário, é altruísta. Estou visando o bem do próximo, visando o meu bem. Porque, por exemplo, se eu não tomo banho, eu vou chegar num lugar fedido, né? Digamos, essa analogia eu nunca usei, mas se eu não tomo banho, eu vou chegar num lugar fedido. Vou chegar lá. Isso, o que significa isso? Se eu não me limpo interiormente, eu vou chegar nos outros lugares com essa sujeira e isso vai manifestar. Isso vai exalar para o mundo, né? E como eu disse antes, eu, né, com o meu primeiro relacionamento amoroso, quando eu tinha, sei lá, 16 anos, 17, não sei exatamente, 15 anos, eu era uma pessoa super ciumenta. Uma das pessoas mais ciumentas que eu já conheci na minha vida fui eu mesmo. Eu não fui um bom parceiro. E eu sou, por exemplo, um exemplo de que a gente pode superar as coisas. Porque hoje eu não sou uma pessoa ciumenta, né? Já faz uns bons anos que eu não tenho mais esse ciúmes venenoso que as pessoas têm, né? Então, a minha vida é um exemplo de alguém, de como a gente pode mudar, né? Tudo que você tem dentro de você, você pode limpar, descartar, transcender e melhorar. Isso não quer dizer que nós somos defeituosos. Nossa, eu sou defeituoso e eu preciso melhorar. A gente não tem que achar que nós somos defeituosos e se culpar. Isso é uma coisa que as pessoas costumam fazer, né? Se culpar ou se botar para baixo, né? Criar uma autocrítica que não é saudável. O que a gente tem que entender é que dentro de nós tem muitas coisas que a gente nunca escolheu ter. E que quando a gente se torna maduros, a gente tem que escolher descartar essas coisas dentro de nós. Hoje, todos nós que estamos aqui somos maduros e a gente tem a capacidade de olhar para dentro e dizer, olha, isso aqui não me faz bem e nem faz bem para o próximo. Isso daqui eu posso limpar e purificar de mim. Eu posso purificar isso de mim. E tudo que a gente tem no nosso interior pode ser ressignificado. As pessoas costumam falar que eu não consigo mais mudar. Eu tô muito velha, eu estou muito velho, eu não consigo mudar, eu não consigo parar de ter ciúmes. Não, a gente consegue. Só que a gente tem que muito querer. A gente tem que realmente perceber, isso não faz bem para mim. Isso não faz bem para os outros à minha volta. Quando eu comecei a olhar para dentro de mim, eu comecei a olhar o quanto eu machucava a mim mesmo e os outros pela minha maneira de ser. E daí eu comecei a pensar e sentir, eu preciso transformar isso, eu preciso me tornar um ser humano mais inteiro e não assim despedaçado, um ser humano despedaçado pela metade. Me tornar um ser humano mais inteiro, aquilo que eu nasci para ser, aquilo que você nasceu para ser. Todos nós nascemos para ser inteiros. E é uma escolha nossa permanecer pela metade. É uma escolha nossa. E é uma escolha que nós fazemos todo dia quando a gente acorda. Todo dia quando a gente acorda, a gente tem a possibilidade de ser um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Por exemplo, eu não digo que eu tenho relacionamentos perfeitos, mas eu tenho relacionamentos melhores do que ontem. Melhores do que o ano passado, do que o ano retrasado.
E isso já é muito bom, né? Se você pode olhar para a sua vida e olhar para ontem, ou semana passada, ou ano passado, e dizer, eu melhorei, isso já é motivo para você comemorar, né? Já é um grande motivo para você comemorar. E a gente tem que comemorar e celebrar a nossa evolução. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem de celebrar o que elas estão evoluindo, o que elas estão crescendo. Normalmente a gente fica só naquele lugar da autocobrança e não existe a autocelebração. De, poxa, como é bom, né? Olha, eu melhorei. Nem que seja 5%. Né? Se a gente melhora 5% por ano, em uns 20 anos a gente vai estar quase em 100%, né? Isso é muito bom. É muito bom poder olhar para dentro e sentir que a nossa vida está fazendo sentido. Olhar para dentro e perceber, eu não estou aqui apenas vivendo por viver ou sobrevivendo. Eu estou aqui e me tornando cada vez mais consciente de mim. Porque é uma coisa que todos nós temos que entender, e prestem bem atenção nisso que eu vou falar. Se a gente não se entende, se a gente não sabe lidar com a nossa mente, essa coisinha aqui, que, né, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso coração, a gente não vai saber lidar com a mente do outro, o coração do outro. E se a gente não se acolhe, a gente não vai conseguir acolher o próximo. Se a gente não se cuida, a gente não vai conseguir cuidar do próximo. Então, aí a gente entra de novo na importância de botar a nós mesmos em primeiro lugar. E como eu disse, não de uma maneira egoísta, mas de uma maneira de que eu estou me nutrindo. Se você planta por exemplo, uma árvore de maçã, uma árvore de laranja no seu jardim, aquela árvore, até poder dar frutos, ela tem que ser nutrida durante uns bons anos. Não vai ser de um dia para o outro que vai dar frutos. E da mesma forma, se a gente quer dar bons frutos e ter relações iluminadas, uma relação amorosa, que seja gostosa de viver, uma relação com a nossa família que seja gostosa de viver, a gente tem que se nutrir. Cada um de nós somos essa sementinha e a gente tem que nutrir com muito carinho e com muito amor, né? E eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui estão fazendo isso porque vocês estão, né, agora num aplicativo de meditação. Só o fato de vocês já estarem meditando e ouvindo palestras como essa, significa que vocês já estão escolhendo se nutrir. Só que aí a gente tem que ter uma coisa que tem que ter esse cuidado de não apenas ouvir, né? Mas chega um momento que a gente tem que viver aquilo que a gente sabe. Viver aquilo que a gente sabe. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu já contei nos retiros que eu faço, que é assim, eu me lembro, alguns anos atrás, quando eu estava em Nova York nessa época, e eu olhei para dentro de mim e eu falei, minha nossa, eu tenho tanto amor dentro de mim, que eu comecei a florescer nesses últimos anos, mas eu não estou expressando, eu não estou vivendo, eu não estou incorporando isso em minhas ações, em meu dia a dia, no meu olhar, nas minhas palavras. Eu ainda não estou tendo a coragem de incorporar aquilo que eu sei que eu tenho. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão dizer a mesma coisa. Você vai dizer, eu sei que eu tenho amor em mim, eu sei que está aqui dentro de mim, mas eu ainda não estou botando em prática. Eu ainda não estou exalando aquela fragrância que eu já tenho. Né? E às vezes a gente já tem essas fragrâncias e apenas nos falta
a coragem de botar para fora. E por que a gente não põe para fora? Vamos refletir. Por que a gente não foi para fora esse amor, digamos, que a gente tem? Porque não foi assim que a gente foi educado. Na maior parte das vezes, a gente foi educado a cuidado com os estranhos à sua volta, né? Não fale com estranhos. A gente foi ensinado a se defender, a se proteger, a se fechar, né? Quantas vezes, quando a gente era criança e a gente foi ali ser amoroso com nossos pais, eles falaram: agora a gente não tem tempo para vocês, a gente está vendo notícias, estou lendo o jornal. E assim a gente foi aprendendo a fechar esse coração nosso, que já era muito bondoso, que já era aberto, que já era amoroso naturalmente. Então, é de extrema importância que a gente comece a abrir o nosso coração, né? Eu me lembro, alguns anos atrás, eu comecei a postar foto com flores assim no meu Instagram, no meu Facebook, e eu comecei a ver muitos julgamentos, né? Eu comecei a ver muitos julgamentos de pessoas: nossa, mas a flor não é coisa de homem, né? Você tem que postar uma foto de homem. E daí eu olhei aquilo e eu falei, e eu pensei: não me importa. Eu já passei muitos anos me escondendo. Eu já passei muitos anos fingindo ser alguém que eu não sou, né? Eu quero poder postar uma foto com flores, ou usar uma roupa colorida, ou ser do jeito que eu quero ser, falar o que eu quero falar, sentir o que eu quero sentir, expressar o que eu quero expressar, dançar o que eu quero dançar, cantar o que eu quero cantar, escrever o que eu quero escrever, trabalhar no que eu quero trabalhar, né? Então você vê que às vezes é uma questão de a gente conseguir botar em prática, não em prática, porque essa palavra ela soa um pouco, né? Prática, mas vamos trocar a palavra, vamos botar para incorporar o amor que você já tem dentro de você, incorporar a paz que você já tem dentro de você. Olha que coisa bela, né? Você saber que dentro de você já tem um amor abundante, que dentro de você já tem uma paz abundante, e às vezes é apenas uma questão de você abrir ali aquela partezinha de você e aquilo começa a exalar. E daí você começa a fazer isso às vezes ali com uma pessoa na rua, ou o cobrador do ônibus, ou a pessoa no supermercado. Daí você consegue depois fazer com seus amigos, e depois você consegue fazer com a sua família, né? A gente começa a praticar, né? De novo essa palavra, praticar, a ser nós mesmos. Olha que doido, né? Isso é uma coisa bem doida, que a gente tem que praticar ser nós mesmos. Não é doido, né? Que a gente está acostumado a ser algo que a gente não é, e aquilo que a gente não está sendo. Não é doido que a gente tem que praticar, expressar aquilo que a gente já tem em abundância dentro de nós? É doido, mas essa é a realidade, então vamos fazer isso, né? Uma coisa também muito importante de falar, meus amigos, minhas amigas: nunca botamos a culpa em ninguém. Nunca devemos botar a culpa em ninguém. Ninguém é responsável por nós e nós não somos responsáveis por ninguém. O seu jeito de ser com o mundo não deve depender do jeito que o mundo é com você. Você tem que ser o que você quer ser, independente de como o mundo esteja sendo com você. Eu me lembro alguns anos atrás, quando eu comecei a me conhecer mais, a me entender, espiritualidade ainda não era essa moda que é hoje em dia, né? Hoje em dia a espiritualidade virou moda. Veja bem, a gente está aqui fazendo uma live num aplicativo de espiritualidade, né? De meditação. Então, hoje em dia é comum
Mas eu me lembro que quando eu comecei a viver essas coisas de espiritualidade, não era nada comum e eu tive que ter coragem de começar a ser aquilo, né? Eu falava de coisas espirituais e as pessoas me olhavam assim com uma cara de julgamento e daí eu pensava assim, mas será que eu devo me adaptar ao mundo? Ou será que eu devo apenas ser eu mesmo, independente das consequências? Aí que vem, meus amigos, meus amados, a gente tem que ser nós mesmos, independente das consequências. Não importa. Nós temos que ser verdadeiros com nós mesmos, porque não existe nada mais pesado do que não ser nós mesmos. Sabe quando a gente vai dormir, chega ali de noite e se deita na cama? Se você foi você mesmo, se você foi verdadeiro, se você foi sincero com você, com o mundo à sua volta, você não vai dormir com peso. Você não vai dormir com peso na consciência. Você vai dormir muito leve e você vai acordar leve. Mas se você estiver reprimindo quem você é por causa da sua família, por causa do seu namorado, por causa da sua namorada, por causa dos seus colegas de trabalho, você vai ficar pesado. E aí a gente tem medo, mas William, se eu for verdadeiro, o que vai acontecer comigo? As pessoas não vão gostar de mim, o mundo vai me reprovar. E daí eu te pergunto, você já testou para saber? Você já testou? Aí você vai dizer, sim, William, eu já testei ser eu mesmo e me machucaram e eu me arrependi. Meus amigos, ser verdadeiro não nos dá um passe livre do sofrimento. Ser verdadeiro não nos dá uma aprovação instantânea da humanidade. É uma coisa que o meu professor, o Adyashanti, ele falou alguns anos atrás, e isso ficou no meu coração. Ele fala assim, não espere que depois que você for despertar, a humanidade instantaneamente vai começar a gostar de você. É muito mais provável que você vai ter muita mais intriga depois de despertar do que antes. Intriga no sentido de que você começa a ser verdadeiro, honesto, sincero, e isso causa enorme desconforto no mundo, né? Porque o nosso mundo, se você for ver, ele é baseado em bastante falsidade, né? Se você for ver o nosso mundo, o nosso trabalho, a gente chega lá, a gente tem que ser falso, a gente chega lá, na nossa família, a gente tem que usar as nossas máscaras, né? Então não é fácil ser verdadeiro nesse mundo, não é fácil ser honesto, não é fácil expressar a verdade. Mas por mais que não seja fácil, é a coisa que mais importa e que mais vale nessa vida. Né? Sabe por que eu estou aqui hoje, podendo compartilhar essas palavras para vocês? Porque alguns anos atrás, né, mais ou menos uns 7 anos atrás, eu decidi, eu preciso ser verdadeiro comigo, eu preciso viver aquilo que eu sou, eu preciso me conhecer, eu preciso me amar, preciso me entender, eu preciso olhar para esse ser que eu sou aqui, que não é só corpo, existe um coração aí, sabe? Dentro de cada um de nós, existe algo muito mais importante do que esse corpo, que é o nosso espírito, né? A nossa consciência, e que muitas vezes passa ignorada, né? Muitas vezes a nossa consciência é simplesmente esquecida. E como que a gente pode querer ter uma vida bonita, saudável, se a gente esquece da base de nossa vida, que é a nossa consciência? Não dá. O dinheiro passa, o corpo envelhece, a família morre, você morre, mas a sua consciência está aqui e ela precisa ser reverenciada. Porque normalmente nós reverenciamos o quê? A gente reverencia a relação amorosa,
a gente reverencia o pastor, o ator, o artista, o dinheiro, o corpo. Mas daí quando se trata da nossa essência, esquece, né? Esquece, deixa de canto. E não dá, meus amigos, não tem como. Todas as espiritualidades, todas as religiões, todas as práticas espirituais, todas as linhagens espirituais falam a mesma coisa. A gente precisa valorizar aquilo que é essencial, aquilo que é a base do ser humano, que é o ser. É o ser que você é, o ser que nós somos. Imagina a gente estar numa sociedade, num país onde, em primeiro lugar, está a consciência, em primeiro lugar, está a saúde do ser humano, a saúde interior. Se você vai ver a nossa sociedade, né, dinheiro, status, corpo, né? E a essência. Imagina se a gente vivesse num mundo onde, em primeiro lugar, está a consciência, em primeiro lugar está a alma. Imagina como seria diferente. Né? As pessoas normalmente perguntam, e aí, você casou? E aí, como é que está seu trabalho? E aí, como é que está a sua situação financeira? Mas quantas pessoas chegam para nós e perguntam, e aí, meu amigo, como que está a sua conexão com a sua essência? Como que está a sua conexão com seus sentimentos, com as suas emoções, com seus pensamentos? Como que está essa cidade interior aí? Né? Muitas vezes a gente deixa ela abandonada. Mas aí que entra todo esse assunto de relacionamento iluminado, né? Resumindo, se a gente cuida de nós, se a gente nutre a nós mesmos, a gente vai ter essa capacidade de nutrir os outros. E sabe o que é mais belo? O mais belo é que a gente vai ser bom sem querer ser bom para os outros. A gente vai ser amorosos sem tentar ser amorosos. A gente vai transmitir paz para as pessoas sem nem querer transmitir paz, né? Por exemplo, eu às vezes chego assim no meu trabalho e estou lá, só estou quieto, só estou em silêncio, e daí as pessoas falam, nossa, eu estou mais em paz perto de você. E as pessoas, algumas pessoas que eu atendo, elas também falam, nossa, as pessoas do meu trabalho me perguntam, como que você faz para ficar mais em paz assim, né? O que você fez aí? O que você tomou para estar mais em paz assim, né? E daí aí que está a resposta. O que essas pessoas fizeram para ficar mais em paz? Elas se dedicaram para evoluir, para crescer, para se entender. A nossa alma, o nosso espírito é um reino desconhecido e que a gente tem que botar o nosso pezinho lá para começar a conhecer. Assim como a academia, assim como um diploma leva bastante tempo, assim como aprender um instrumento leva bastante tempo, a nossa alma, a nossa mente leva bastante tempo também para a gente conseguir entender ela e se alinhar com ela. Então, meus amigos, resumindo assim essa live, eu gostaria de dizer para vocês que a nossa relação com os outros, para serem iluminadas, para serem conscientes, depende acima de tudo da nossa relação com nós mesmos. Se a gente estiver inconsciente, a gente vai espelhar isso para o mundo. Se a gente estiver desequilibrado, a gente vai espelhar isso para o mundo. Sabe uma coisa doida para você ver que isso que eu estou falando é verdade? Tem pessoas que tudo quebra, né? O carro quebra, o celular quebra, a panela cai no chão,
ela tropeça no chão, bate o dedo, sofre um acidente. O que é isso, né? Isso é um reflexo do nosso interior. Uma coisa que o professor espiritual Eckhart Tolle falou, ele falou uma coisa muito interessante, assim, até meio engraçada. Ele falou assim que quando a gente está inconsciente dentro de nós, quando a gente está desequilibrado, até mesmo os objetos à nossa volta refletem isso. Já perceberam isso? Quando você está tendo um dia agitado, um dia onde você está meio ansioso, ou às vezes o copo cai no chão, um prato, a panela, ou algo quebra, o celular para de funcionar. Até mesmo o mundo material responde ao nosso interior. Isso é um efeito, isso é um exemplo perfeito de como o nosso interior afeta o exterior. Né? Então a gente tem que sair dessa coisa de culpar os outros, né? Por exemplo, muitas mulheres falam assim: ah, mas só existe homem ruim nesse mundo. Bom, isso é um reflexo. Se a gente está atraindo homens ruins, é um reflexo de como está o nosso interior. Se eu só estou atraindo mulheres inconscientes, é um reflexo de como está o meu interior. Então, eu não posso ficar culpando os meus parceiros amorosos, as parceiras amorosas, se dentro de mim é um reflexo, é um imã, eu estou atraindo. Então, esse é o problema, né? As pessoas querem ter relações maravilhosas, um príncipe encantado, uma princesa encantada, mas ela não quer ser ela mesma uma princesa ou um príncipe encantado, né? A gente quer que os outros cheguem prontos para nós e nos salvem de nós mesmos, né? Eu quero que essa pessoa venha com todas as qualidades que eu espero. E eu espero, acima de tudo, que ela venha também para me ajudar a me tirar aqui dessa areia movediça que eu estou, dessa minha infelicidade que eu estou, dessa vida sem graça que eu tenho. Né? E daí a gente usa os outros. Né? A Márcia Baja, uma professora budista, ela fala assim, a gente chega ali, nosso parceiro, nossa parceira, e chega com uma maletinha invisível, cheia de coisas horrendas, horríveis. E daí vai lá e dá para o outro. E fala, ó, se vira. E cuidado, né? Porque às vezes a gente só mostra a nossa maletinha depois de alguns meses, né? Sabe como é que é as relações amorosas? Normalmente a relação amorosa, nos primeiros dias é maravilhoso, é romance, é bonito, e a gente esconde as coisas, né? Primeiras semanas, né? Primeiros dias a gente esconde as nossas sombras. Daí passa alguns meses assim, daí o outro já está apaixonado por nós o suficiente, daí o que a gente faz? A gente começa a mostrar tudo aquilo que a gente estava escondendo, tudo aquilo que a gente estava reprimindo. E daí a gente vai lá e depois e culpa o outro. Fala, ó, você foi o culpado de eu ficar assim. E a gente esquece que a gente estava assim antes da relação começar. Né? Então, a gente tem que entender uma coisa que eu acho muito importante, sempre que a gente vai ter uma relação com alguém, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ser verdadeiro, ser bem honesto um com o outro. Não querer mostrar apenas nossas perfeições, mas chegar e querer realmente entrar a fundo dentro do outro, assim, e poder entender o outro. E não querer só a perfeição do outro, mas acolher também as imperfeições, acolher as imperfeições do outro e ajudar aquela pessoa a superar aquelas imperfeições. Né? Como que é ter uma relação onde é que os dois estão se ajudando, se complementando a superar as imperfeições? Né? Não tem relação que vem pronta, toda relação tem que ser construída. Toda relação é uma construção, e aí que entram as relações iluminadas. Relações iluminadas, né, isso está no meu livro, que o meu livro se chama, inclusive, Relações Iluminadas. A gente tem que usar a relação como uma prática espiritual, um lugar onde é que a gente cresce junto, onde é que a gente se olha, a gente se entende, a gente se observa, a gente se escuta,
se escuta. Isso é uma coisa muito importante, escutar o outro. Escutar o outro. Quantas vezes a gente para escutar os outros e entender o que tem dentro daquele coração, o que tem dentro daquela mente, o que está por trás daquelas ações, por trás daquela raiva, por trás daquela tristeza. Então, uma relação iluminada, uma relação consciente, uma relação de escuta recíproca e fala, expressão recíproca. Aqui está dois alicerces das relações, e lembrem disso. Escutar, uma escuta verdadeira e uma expressão verdadeira. A relação é saudável quando existe uma expressão, eu sou verdadeiro, eu expresso o que eu sinto, expresso meus medos, expresso o meu ser. E o outro alicerce é a escuta. Quando eu escuto o outro, eu escuto a expressão do outro. Eu escuto a minha própria expressão, eu escuto o que está no meu interior e escuto também o que está no interior do outro. Então, lembrem bem desses dois alicerces e valorizem isso muito nas relações que vocês têm com a família de vocês, ou com os amigos, ou as relações amorosas. A escuta autêntica e verdadeira e também a expressão verdadeira, ser verdadeiro, sabe? Como que seria eu ser verdadeiro com as pessoas à minha volta? Não tenha medo. O máximo que vai acontecer é as pessoas falsas se afastarem de você e você atrair algumas pessoas verdadeiras. Porque se você é verdadeiro, inevitavelmente você vai atrair pessoas verdadeiras à sua volta, né? Eu costumo falar isso para as pessoas. Eu não sei o que é ter inimigos há muitos anos. Por quê? Porque foi algo que eu trabalhei dentro de mim. Eu precisei crescer dentro de mim essas coisas. Não veio de um dia para o outro. Então, se a gente quer amigos bons, amores bons, família boa, dentro de nós, a gente limpa, faz o polimento, do nosso diamante, nutre o nosso interior, cuida do nosso interior com muito cuidado. E conforme a nossa árvore vai florescendo, a gente vai dando bons frutos para as pessoas à nossa volta. E aí a gente não vai chegar na relação amorosa vazios, a gente não vai chegar nos nossos amigos vazios, a gente vai chegar ali cheios, com o coração cheio de amor, coração cheio de paz. E aí a gente não vai mais ser dependentes dos outros, e a gente não vai mais ser... e os outros não serão dependentes de nós. A gente vai ter relações inteiras. Tem essa coisa que as pessoas falam, você é minha metade, você é minha metade da laranja. Meus amigos, nós temos que ser uma laranja inteirona. Não tem isso de metade, não existe isso de metade. São duas laranjas bem inteiras que fazem um bom suco. Não são duas metades. A gente tem que cuidar muito bem, muito com esse romantismo que existe, que não é nada saudável. Não é nada saudável esse romantismo que às vezes as pessoas criam em filmes e a gente tenta trazer para a nossa vida. Então, assim, meus amigos, para a gente finalizar aqui, uma coisa que eu digo para vocês: se esforcem para aprender sobre relações, leiam livros sobre relações, ouçam áudios sobre relações, ouçam e leiam coisas que vai te ajudar a se entender e também entender os outros. Eu li muitos livros sobre relação e ouvi muitos áudios sobre relação, e é claro, não adiantava só ouvir e ler, eu tinha que depois praticar. São dois movimentos, estudar e praticar. Então, se nutram de conteúdos que vai ajudar você a se entender.
se nutram de conteúdos que vai ajudar você a entender os outros também. Por exemplo, essa palestra aqui que a gente está fazendo, essa live, né? Com certeza já vai te ajudar a você a entender um pouquinho mais a si mesmo e o outro, né? E aí a gente continua se nutrindo até que a gente começa a se tornar um solzinho na vida dos outros, e não um buraco negro sugando, né? Imagina um buraco negro assim sugando a energia dos outros. Mas vamos nos tornar um sol bem bonito para compartilhar luz e amor e paz. E isso parece uma coisa utópica, né? O que é isso, compartilhar luz e amor? Que coisa é essa? Coisa brega? Não, meus amigos, isso é verdade. Se você for refletir, você se perguntar quais são as coisas mais importantes na sua vida, você vai dizer alegria, paz e amor. Então, por que não botar isso em primeiro lugar agora? Por que deixar chegar nos últimos anos de vida para perceber o que realmente importa para você? Por que esperar os amigos e parentes morrer de Covid, por exemplo, e depois pensar, nossa, eu não fui tudo o que eu poderia ser com aquela pessoa. Eu não fui verdadeiro com aquelas pessoas, e agora elas foram embora, e agora eu não posso mais. Então não deixe para depois aquilo que você pode fazer agora. Essa frase bem banal, mas muito verdadeira. Não deixe a sua evolução para amanhã. Não deixe o seu crescimento interior, o seu crescimento espiritual para amanhã. Evolua, invista nisso, invista tempo, invista, né, esse caminho ele pode ser até gratuito, né? Existem milhares de vídeos ali no YouTube que a gente pode estudar, entender e aprender, né? É uma questão de esforço, né? É uma questão de valor. Você valoriza as relações, então eu vou dar uma melhor para minhas relações serem melhores. É uma questão de valor. O que eu dou valor na minha vida? Tem pessoas que acha caro comprar um livro de R$ 30, que vai ajudar ela a se conhecer, mas não acha caro comprar uma cervejinha artesanal de R$ 15, né, ou um vinhozinho. É um livro que dura a vida toda, a gente acha caro pagar 30. E uma cerveja que termina num gole, a gente acha barato. Então são valores. A gente tem que saber o que eu dou valor na minha vida, quais são as minhas prioridades. E ali, tem essa frase na Bíblia que é muito bonita. Fala assim, aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Então, onde está o nosso coração, né? Onde que está o nosso coração? Será que eu vou precisar esperar até os últimos anos de vida para perceber isso, para acordar para isso, ou eu posso perceber agora, né? Então, caso você já perceba isso agora, celebre, meu amigo. Celebre que você existe. Celebre a existência dos outros. Celebre a possibilidade de amar, a possibilidade de sorrir, a possibilidade de abraçar, a possibilidade de compartilhar. Celebre o fato de você estar vivo e ter a infinita possibilidade de crescer e de se iluminar. Não esse iluminar místico, né, que tem na espiritualidade, mas se iluminar no sentido de se tornar um ser consciente. Não existe nada nessa vida mais belo do que ser um ser consciente. Né? Você pode chegar ali para mim com um diploma, com todo o dinheiro do mundo, mas nada disso importa. O que importa é, eu estou consciente ou não? Eu estou no meu coração ou não? Eu estou cuidando de mim ou não? Eu estou cuidando das pessoas da minha volta ou não? Tá bem? Então, era isso, né, o que me veio no coração para compartilhar hoje. Eu poderia passar aqui horas compartilhando, mas acredito que foi o suficiente. Eu agradeço muitíssimo a vocês por estarem aqui. Eu agradeço a você por estar dedicando esse tempinho para você. Fique feliz
sabe? Que você está dedicando esse tempo para você mesmo, sabe? É uma coisa muito bonita a gente estar cuidando de nós mesmos. É uma coisa que a gente deve ter orgulho, né? A gente deve ter orgulho, porque daqui a alguns anos você vai poder olhar para trás e dizer, olha só como que eu evoluí, como que eu cresci. Olha só como que a minha árvore floresceu. Como é bom, né? Florescer. A Bia perguntou como é o nome do professor que eu comentei no meio da live. O nome do professor se chama Adyashanti e ele é dos Estados Unidos. Adyashanti. Eu vou escrever aqui. Adyashanti e Márcia Baja. Tá bem? Esses são os 2 professores que eu comentei nessa live. Então, gratidão de coração. Tá vendo, meus amigos? É isso, ó. Comunicação, expressão, poder falar aquilo que está no seu coração. Eu vou dar um exemplo de como expressar o que está no meu coração. Como é bom, meus amigos, ter vocês aqui. Eu desejo para vocês o melhor, eu desejo para vocês uma linda semana, um ótimo descanso. Isso é ser nós mesmos, né? Ser verdadeiro. Expressar aquilo que você sente, não ter medo de ser carinhoso, não ter medo de ser sincero, honesto, puro. Então, não existe nada melhor do que ser verdadeiro. Que a gente celebre a possibilidade de ser verdadeiro. E é isso. Então, muita gratidão, amigos, e nos vemos na próxima. Muita meditação, muita celebração, muita gratidão para todos nós. Até a próxima.